coloque em votação que nós façamos a leitura de correspondência do Poder Executivo, leitura de correspondências diversas e leitura das indicações na próxima reunião extraordinária que será realizada amanhã, tendo em vista o grande número de projetos de lei que será colocado em votação nesta noite. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura das moções. Moção de pesar número 24/2017, apresentada por todos os vereadores, em virtude do falecimento do senhor Aloysio Alfredo Lício Arnaud, ocorrido no dia 1º de julho de 2017. A dor causada pela partida de um ente querido é indescritível e somente é atenuada com o passar do tempo, quando o abalo causado pela despedida vai cedendo lugar às boas e vividas recordações daquele que um dia esteve entre nós. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é parte integrante deste caminhar. Os familiares e seus amigos, em especial sua filha Ana Luísa Arnaud e seus irmãos Roberto Lício Arnaud, Antônio Lício Arnaud, Terezinha Arnaud e Adília Lício Arnaud Feldman, que com muita emoção sente profunda saudade com o falecimento do pai Aloysio Alfredo Lício Arnaud, ocorrido no último dia 1º de julho do corrente ano. Enaltecemos ainda seus irmãos Diva Arnaud de Sena, em memória, Maria de Lourdes Arnaud Pinto, em memória, Nelson Lício Arnaud, em memória, Irene Lício Arnaud de Melo, em memória, e Silvio Lício Arnaud, em memória. A sua ida nos entristece e aos seus familiares, amigos e demais conhecidos que conviveram com seu modelo de vida e exemplo de personalidade. Sente a profunda falta que deixará com seu partido. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Caxambu, não poderíamos deixar de abraçar todos os seus parentes e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os conforte. Esta egrégia Casa de Leis tem pleno conhecimento da grande pessoa que era o senhor Aloysio Alfredo Lício Arnaud, de vida ativa em prol do município de Caxambu. Atuou como vereador no período de 67 a 70. Estudou em Lavras, no Instituto do Gamon, deixando os estudos para trabalhar no Hotel Bragança, propriedade de seu pai. Foi presidente do SIGA, Sindicato Intermunicipal de Gastronomia e Hospitalidade de Caxambu, e um dos fundadores do Paraíso dos Inocentes Country Club. Fundou o Clube de Caça e Pesca e do Rancho Teteia, na cidade de São Vicente de Minas. Além de um excelente profissional e querido por toda a comunidade caxambuense, Aloysio ficou muito conhecido por seu grande amor pela natureza, a qual muito apreciava a prática de caça e pesca, sempre atendendo às normas legais. Em sua vida pessoal, teve 2 casamentos. O primeiro com Ana Isabel Ferraz Caldas, em memória, com quem teve sua única filha, Ana Heloísa. E logo depois, casou-se com Eni Barros Malta, em memória. Assim, a Câmara Municipal, através de seus vereadores, com sua fé, dignidade e comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e felicidade reinem no meio de todos, dedicando o nosso mais profundo pesar pelo seu falecimento. Considerando que essa moção foi apresentada por todos os vereadores, fica então dispensada a votação da moção. Peço ao vereador Fábio Cury passamos então à leitura da moção de pesar número 25/2017, apresentada por todos os vereadores em virtude do falecimento da senhora Zilda Soares de Almeida, ocorrida no dia 4 de julho de 2017, mãe do nosso amigo ex-vereador Clóvis Almeida. Esta egrégia Casa de Leis, tendo pleno conhecimento da grande pessoa que era a senhora Zilda Soares de Almeida, de vida ativa em prol do município de Caxambu, onde participou da extinta Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, fomentou ações em prol do Asilo Santo Antônio e outras atividades benéficas para o município. Nascida em Vitória, no Espírito Santo, filha de imigrantes italianos, trabalhou como agente administrativo na Vale do Rio Doce, no Porto de Vitória, durante os anos 30 e 40.
Lá conheceu seu então marido, Caio Rui Martins de Almeida, e casaram-se, transferindo-se para a cidade de Caxambu na década de 50, onde constitui sua família. Desde então, apaixonou-se por Caxambu, escolhendo a cidade para viver até seus últimos dias de sua vida. Assim, a Câmara Municipal de Caxambu, através de seus vereadores, com sua fé, dignidade, comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e felicidade reinem no meio de todos, dedicando o nosso mais profundo pesar pelo seu falecimento. Da mesma forma, como essa moção foi de autoria de todos os vereadores, fica dispensada a votação da moção. Passamos à moção de congratulação número 26, apresentada pelo vereador Mário Alves, à tenente Patrícia Valério, em virtude dos relevantes serviços prestados na comunidade caxambuense, através da Polícia Militar de Minas Gerais. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da moção. E o vereador, nesta oportunidade, congratula-se com todos os policiais militares integrantes da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em especial a pessoa da tenente Patrícia Valéria, que são, indubitavelmente, merecedores do reconhecimento dessa Casa Legislativa pelas suas atividades executadas nesse município ao longo dos tempos, que exerceram e exercem essas atividades laborativas que tanto proporcionam reconhecimento e consideração. Desejamos que agora, na reserva, a tenente Patrícia Valério possa gozar junto com seus familiares os frutos que certamente colheu durante sua atividade policial. Em discussão, a moção de congratulações número 26/2017. Em votação, a moção número 26/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Se algum vereador desejar assinar a moção, fiquem à vontade. Passamos agora à distribuição dos projetos. Projeto de lei número 65/2017, encaminhado através da mensagem número 49/2017, que institui a gratificação de prontidão e sobreaviso aos motoristas da Prefeitura Municipal de Caxambu. Projeto de lei número 66/2017, apresentado pelo vereador Mário Alves e Fábio Cury, que declara de utilidade pública a Associação Caxambuense Pró Saúde, a CAPS. Aproveito e já digo, se algum vereador desejar assinar conosco esse projeto de lei, fiquem à vontade. Projeto de lei número 67/2017, encaminhado através da mensagem número 50/2017, que autoriza o Poder Executivo a criar fonte de recursos em dotação do orçamento vigente. Projeto de lei número 68/2017, encaminhado através da mensagem número 51/2017, que autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017 com criação de fonte de recursos. Projeto de resolução número 02/2017, apresentado pela mesa diretora, que altera dispositivo na resolução número 06/91, regimento interno da Câmara Municipal de Caxambu. E projeto de lei número 08/2017, apresentado pelo presidente vereador Mário Luiz Alves, que altera os dispositivos da lei 585, de 29 de dezembro de 1976, Código Tributário do município de Caxambu, alterado pelas leis complementares número 26/2000 e 32/2005. Distribuição também do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas do município no exercício de 2015, quando era prefeito o senhor Ojandir Birajara Belini. Passamos agora à ordem do dia. Projeto de lei número 54/2017, apresentado pelo presidente vereador Mário Luiz Alves, que cria o Banco de Oportunidade Jovem Aprendiz no âmbito do município de Caxambu e dá outras providências. Em segunda votação, o projeto de lei número 54/2017. Se nenhum vereador deseja usar a palavra, passamos então à segunda votação do projeto de lei número 54/2017. Os vereadores que aprovam o projeto da forma que foi apresentado permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 63/2017, apresentado pelo presidente vereador Mário Lisovski, que altera a lei municipal número 1298/96, que estabelece normas para a declaração de utilidade pública das sociedades civis, associações e fundação constituídas no município e dá outras providências alteradas pela lei 1686/2004 e número 1281/2009. Segunda discussão do projeto de lei número 63/2017. Se nenhum vereador deseja se manifestar, passamos então à segunda votação do projeto de lei número 63/2017, da forma que foi apresentado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 42/2017, encaminhado através da mensagem número 29/2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências. Peço ao vereador Fábio Cury, secretário dessa mesa, que faça a leitura da mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a essa egrégia Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, em estrita obediência aos termos da Constituição Federal, da Lei Complementar 101 de 2000 e da Lei Orgânica Municipal. Referido projeto traz a apreciação de Vossas Excelências as metas e prioridades do Poder Executivo e Poder Legislativo para o exercício financeiro de 2018, orientando a oportuna elaboração do orçamento anual do referido exercício. Cabe salientar que o anexo projeto de lei deverá ser analisado e aprovado nos termos do artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2º do ADCT da Constituição Federal, para que o Departamento de Contabilidade da Prefeitura possa proceder à elaboração do projeto de lei orçamentária anual do exercício de 2018 a ser entregue a esta colenda Câmara até o dia 31 de agosto do corrente ano. Com este esclarecimento, subscrevo-me, renovando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Caxambu, 13 de abril, Diogo Cury Oeste, prefeito municipal. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Relatório. O projeto de lei 42 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 13 de 4 de 2017 e distribuído a essas comissões em 17 de 4 de 2017. Foi realizada audiência pública, foram apresentadas emendas. Fundamentação. O presidente e secretário desta Comissão de Legislação, Justiça e Redação, respectivamente vereadores Fábio Cury e Júlio Carlos de Souza Nogueira, e a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, por seus respectivos membros, vereadores Jean Carlos da Silva, Vinícius Emetério e Renato Salles Brandão, manifestam no sentido que o projeto de lei de 42 de 2017 se apresenta em perfeita harmonia com a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade, tendo sido encaminhados todos os seus anexos exigidos legalmente. A vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadora Geni Gomes Aragão, vota com as seguintes observações e ressalvas. Entendo que o percentual de 50% fixado no artigo 48 para a realização de transposição, remanejamento e transferência se mostra elevado, pois esse procedimento se assemelha aos créditos adicionais suplementares,
que permite modificar a programação de despesas, daí a emenda apresentada, reduzindo para 20%, o que é razoável. A meu ver, os anexos se mostram formalmente adequados à Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo observações o anexo de metas, pois este não se trata de um planejamento para todo o mandato da atual administração, mas apenas para o ano de 2018. Por isso, deve ser compatibilizado com a previsão da receita do exercício, relacionando as atividades e projetos prioritários que caibam dentro da disponibilidade financeira para cada secretaria. As emendas se mostram constitucionais e legais, merecendo o apoio deste plenário. A matéria está pronta para a deliberação do plenário. Conclusão: pelo exposto, opinamos no sentido que o projeto de lei número 42 de 2017 poderá ser aprovado. Sala das comissões em 10 de julho, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Fábio Cury, Geni Gomes, vice-presidente, Júlio Carlos de Souza Nogueira. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Jean Carlos, presidente, Vinícius Emetério, vice-presidente, Renato Salles Brandão, secretário. Em discussão, o parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 42/2017. Com a palavra a vereadora Geni Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu só queria ratificar o que o vereador Fábio acabou de ler no parecer, da ressalva do parecer, que realmente 50% do orçamento, a minha opinião, como vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, era exorbitante. Por isso que sugerimos que caísse para 20% e tivemos a compreensão dos demais membros da comissão. Então, esse projeto foi aprovado pela vice-presidente da comissão e os demais com essa ressalva. É o que eu tinha falado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Fábio Cury. Eu concordo com a nobre vereadora Geni Gomes Aragão quanto à emenda apresentada, que diminui o prazo, o percentual de 50% para 20%. Apesar de algumas outras emendas, eu até recomendarei e justificarei meu voto pela rejeição. O parecer se encontra perfeito, bem elaborado. Mais uma vez a Câmara discutiu exaustivamente, de forma respeitosa e harmoniosa, todas as possibilidades, e hoje estamos em plenário para deliberarmos sobre esse importante assunto, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, se nenhum outro vereador deseja se manifestar a respeito do parecer das comissões, passamos então à votação do parecer. Os vereadores que aprovam o parecer da forma que foi elaborado, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora, peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da emenda modificativa número 1. Artigo 8º. Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal de Caxambu, IPMCA, encaminharão ao Departamento de Contabilidade do Poder Executivo, até o dia 15 de agosto de 2017, suas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei do orçamento do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação assinam essa emenda modificativa os vereadores Fábio Cury Auegem, Geni Gomes Aragão, Júlio Carlos de Souza Nogueira. Em discussão, a emenda modificativa número 1. Se nenhum vereador deseja usar a palavra, passamos então à votação da emenda modificativa número 1. Os vereadores que aprovam a emenda da forma que foi apresentada, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da emenda modificativa número 2. Artigo 47. A lei orçamentária contemplará a autorização para a inclusão e realocação de fontes de recursos das dotações orçamentárias, respeitadas as devidas vinculações
em percentual a ser estabelecido na própria lei orçamentária. Emenda número 2 ao projeto de nobre autoria da vereadora Geni Gomes Aragão. Em discussão, a emenda modificativa número 2. Com a palavra, o vereador Fábio Cury. Senhor presidente, nobres colegas, nobre vereadora Geni Gomes Aragão, respeito à emenda apresentada, mas como liderança do governo, furto-me a dizer que o texto original do projeto de lei se encontra em maior harmonia para que o Poder Executivo tenha a possibilidade de exercer seu ato discricionário. Então, eu voto de forma a rejeitar a emenda número 2 da nobre vereadora Geni Gomes Aragão. Com a palavra, a vereadora Geni Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, entendo e acato a opinião do vereador Fábio, mas eu creio que o artigo 47 está totalmente sem conexão com o que nós entendemos de remanejamento, realocação, transposição, crédito suplementar, crédito adicional. Está muito confuso o artigo 47 para interpretação dessas futuras transposições que serão feitas a partir de 2018. Então, por isso que eu entrei com essa emenda modificativa. Se nenhum outro vereador deseja usar a palavra, vamos passar então à votação da emenda modificativa número 2. Por favor, eu gostaria que prestasse bem atenção. Os vereadores que aprovam a emenda modificativa número 2, de autoria da vereadora Geni Gomes, permaneçam como estão. Foi reprovado por 7 votos. Votaram contra vereador Fábio Cury, vereador Manezinho do Gás, vereador Paulinho Carola, vereador Renato Brandão, vereador Júlio da Corneta, vereador Vinícius Emetério e vereador Jean Carlos. Passamos então à leitura da emenda supressiva número 3. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura. Ficam suprimidos os parágrafos do artigo 47 do projeto de lei número 42 de 2017. Emenda supressiva número 3 da nobre vereadora Geni Gomes Aragão. Em discussão, a emenda supressiva número 3. Com a palavra, vereador Fábio Cury. Presidente, é mesmo conteúdo, mais uma vez volto a dizer, apesar de ser muito bom para a Câmara começar a ter esses debates, essas convergências de ideia, a dizer a nobre vereadora Geni Gomes Aragão que até é ruim votar contra uma emenda de Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência sempre vem muito bem fundamentada, muito bem técnica, muito bem educada, disposta a ouvir, dialogar, mas, mais uma vez, eu defendo o lado do governo em poder gerir e em poder também elaborar a sua própria lei de diretrizes orçamentárias. Então, se a vontade do Poder Executivo é que mantenha esses artigos, que eu não vejo que são prejudiciais, eu vou votar pela manutenção desses parágrafos do artigo 47, rejeitando mais uma vez, com todo o respeito, a emenda supressiva da nobre vereadora. Com a palavra, a vereadora Geni Gomes, autora da emenda supressiva número 3. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. A matéria orçamentária é uma matéria muito técnica, difícil de interpretação, porque nós não temos leis específicas sobre os meios da gente lidar com as transferências, remanejamentos, realocações, créditos suplementares e créditos adicionais.
E a minha preocupação quanto ao artigo 47, em todo o seu sentido, é sobre isso. Eu estou resguardando o Executivo, a administração municipal, nessa operação desses remanejamentos que tem que ter muito cuidado. Porque se não houverem precauções, cuidados, atenção, e quanto a essas transposições, anulações possíveis, é o que trata o artigo 47, eu gostaria de dar um alerta hoje. Poderá acontecer, não estou falando que vai acontecer, um desequilíbrio financeiro nas contas do município. Então é de vital importância chamar a atenção sobre essa parte. E eu não estou falando nada aleatoriamente. Eu estou falando com muita base, com muito embasamento legal sobre isso. Então, essa é a razão. Não quero travar nenhuma lei, não quero impedir a execução de nenhum projeto de lei. Estou aqui como profissional da área jurídica para alertar, e esse é o meu papel, e essa é a minha função, e vou exercê-la até o final deste mandato. É o que eu tinha a falar. Se nenhum outro vereador deseja se manifestar, passamos então à votação da emenda supressiva número 3. Peço novamente a atenção dos vereadores. Os vereadores que aprovam a emenda supressiva número 3, de autoria da vereadora Geni Gomes, permaneçam como estão. Os contrários, novamente, 7 votos contra a emenda supressiva número 3. Votaram contra o vereador Jean Carlos, vereador Vinícius, vereador Júlio da Corneta, vereador Renato Brandão, vereador Paulinho Carola, vereador Manezinho do Gás e vereador Fábio Cury. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da emenda modificativa número 4. Artigo 48. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a movimentação de recursos através de transposição, transferência ou remanejamento entre dotações orçamentárias com a edição de decreto, o qual deverá conter a devida justificativa até o limite de 20% do total da receita estimada na lei orçamentária. Emenda modificativa número 4, assinada pelos vereadora Geni Gomes Aragão e vereadores Fábio Cury Auegen e Júlio Carlos de Souza Nogueira. Em discussão, a emenda modificativa número 4. Pela ordem. Com a palavra, vereador Fábio Cury. Voltamos a concordar. já alinhamos temporariamente os trilhos e com certeza aí a intenção do legislador foi até demais, né, nobre vereador? 50% representa uma quantia verdadeiramente absurda para que seja comandada apenas por decreto. Os 20% se encontram bem razoáveis, é uma quantia generosa e que deve, mais uma vez, como observou a vereadora Geni Gomes Aragão, ser usada com responsabilidade, atenção e muito embasamento técnico e jurídico. Com a palavra, a vereadora Geni Gomes. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, fico feliz que com tanta emenda modificativa houve uma concordância que é vital. Porque se realmente fosse aprovado os 50%, ia estourar esse orçamento com certeza. Então, essa é a função de nós, vereadores, alertarmos para esses excessos que ocorrem em qualquer lugar. Vocês viram, através da mídia, o que aconteceu há pouco tempo em relação às dotações da emissão de passaporte. Vocês viram que o governo federal, essa dotação foi orçada insuficientemente. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro e não poderia mais se emitir passaporte. O que fez o governo federal? Um crédito suplementar. Nós temos mecanismos para suprir dotações insuficientes.
o orçamento não é tão inflexível que nós não possamos ter jogo de cintura para lidar com essas coisas. Então, nós vemos acontecer no nosso dia a dia. Então, o alerta continua a ficar. Mas agradeço muito à comissão por ter concordado com a redução do percentual. Se nenhum vereador deseja se manifestar, passamos então à votação da emenda modificativa número 4. Os vereadores que aprovam a emenda da forma que foi apresentada permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da última emenda aditiva número 5. Fica acrescido no projeto de lei 42, no anexo de metas e prioridades da administração pública, onde couber, apoios, parcerias e convênios com as seguintes entidades: Associação Caxambuense de Artes, Clube da Maioridade Fonte da Vida, Associação Casa da Criança e do Adolescente, Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, Associação Grupo Cidadão Caxambuense. Emenda aditiva número 5, dos nobres vereadores Mário Luiz Alves e Júlio Carlos de Souza Nogueira. Em discussão, a emenda aditiva número 5. Com a palavra, a vereadora Eni Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, parabéns, presidente, parabéns, Júlio, pela inclusão dessas associações que não estavam previstas dentro da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, parabéns por incluí-las a tempo antes da aprovação do projeto de lei. Se nenhum outro vereador deseja se manifestar, passamos então à votação da emenda aditiva número 5. Os vereadores que aprovam a emenda da forma que foi apresentada, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos então à primeira discussão do projeto de lei número 42/2017, com as emendas aprovadas. Se nenhum vereador deseja se manifestar, passamos então à primeira votação do projeto de lei número 42/2017, com as emendas aprovadas. Os vereadores que concordem com o projeto de lei da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 60/2017, encaminhado através da mensagem número 45/2017, que autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da mensagem. Com meus cordiais cumprimentos, encaminha essa egrégia Câmara o anexo projeto de lei municipal que autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017. O valor total das transposições para quais requeremos autorização é de R$ 281 mil, a ser efetivado mediante a anulação parcial de dotação consignada no artigo 2º do anexo projeto de lei, sem qualquer comprometimento das atividades e obrigações do Poder Executivo Municipal. A votação do presente projeto é de suma importância, haja visto o valor orçado pela gestão passada está em desacordo com as necessidades atuais da Secretaria de Saúde. Com esses esclarecimentos, subscrevam com a certeza que os senhores edis saberão reconhecer a necessidade e a urgência de sua aprovação. Caxambu, 8 de junho, Diogo Cury Alwegem, Prefeito Municipal. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do pedido de acatamento do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente Mário Luiz Alves, os vereadores que subscrevem, totalizando a maioria absoluta dos membros desta casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o anexo projeto de lei 60 de 2017, que autoriza a transposição de recursos mediante dotações do orçamento de 2017, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Assinado por todos os vereadores em 10 de junho na sala das sessões. Os vereadores, então, que concordam
com esse pedido de requerimento de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Fábio Cury, secretário dessa mesa, que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. O projeto de lei número 60 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a transposição de recursos entre dotações no orçamento de 2017 no valor de R$ 281 mil. O projeto foi protocolizado na secretaria desta Casa em 9 de 6 de 2017 e distribuído a essa comissão em 12 de 6 de 2017. Após reunião nesta comissão com a participação do vice-prefeito, senhor Luiz Henrique, foi encaminhado o ofício 453 de 2017, protocolizado nesta Casa na data de 29 de 6 de 2017, complementando a mensagem 45. Fundamentação. O voto do presidente da comissão e relator, vereador Fábio Cury, ao EGEM, e do secretário, vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, é o seguinte: a Constituição de 1988 se refere a essas duas técnicas no caput do artigo 167. A primeira, no inciso 5º, é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes. A segunda, no inciso 6º, são vedados a posição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. O manejo orçamentário constitui-se na reprogramação ou reavaliação das prioridades das ações mediante a realocação de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro e de uma unidade orçamentária para outra. As realocações orçamentárias são possibilidades de alterações orçamentárias trazidas pela Constituição da República de 1988. As realocações orçamentárias se justificam pela repriorização de gastos no âmbito da administração pública. A efetivação de realocações dessa natureza depende de prévia autorização legislativa, mas não necessariamente de lei específica. As reprogramações serão realizadas na forma de transferência, transposição e remanejamento dos recursos. A realocação orçamentária provoca modificação qualitativa nos créditos orçamentários, intitulada de estornos de verbas. Inciso 1º, transferência. A realocação de recursos que ocorrem dentro de um mesmo órgão, no mesmo programa de trabalho, entre as categorias econômicas de despesa, mantendo-se o programa em funcionamento. Transposição. A realocação de recursos que ocorrem entre programas de trabalho dentro de um mesmo órgão ou de um órgão para outro, ampliando desta forma um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto. Remanejamento. A realocação de recursos em sede infraorganizacional, ou seja, de um órgão ou entidade para outro nos casos de reformas administrativas de que resulte a criação, extinção, fusão ou cisão. O Poder Executivo, mediante autorização, poderá proceder à compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários vinculados ou próprios do projeto, atividades, operações especiais e das obras sem alterar o valor global, tendo por finalidade de assegurar a execução das programações definidas em lei orçamentária. E, por fim, as transferências alteram as categorias econômicas de despesas dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho. As realocações orçamentárias surgem de repriorizações de ações governamentais e dependem de prévia autorização em lei específica, tendo em vista o princípio da exclusividade orçamentária. Não acrescem valores ao total da despesa autorizada e, portanto, alteram as dotações apenas de seu aspecto qualitativo, representando estornos de verbas. Desta forma, votamos no sentido de que o projeto de lei 60 poderá ser aprovado, uma vez que se mostra constitucional, legal e atende ao interesse público. Voto da vice-presidente da comissão, vereadora Geni Gomes Aragão. Ouso discordar do voto do ilustre presidente e relator, vereador Fábio Cury, e do secretário, ilustre vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, e faço pelas razões seguintes. Inicialmente, deixou registrado e claro que o voto que ora passo a proferir se reveste de fundamento estritamente técnico.
As figuras de transposição, transferência e remanejamento contam apenas do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, não havendo nenhuma outra norma tratando especificamente delas, devendo, portanto, por princípio lógico, obedecer às mesmas regras aplicadas aos créditos adicionais, suplementar e especial, regulados pela Lei nº 4.320 de 64. E nessa legislação, a regra é cristalina naquilo que é possível ser utilizado para a abertura do respectivo crédito, como passo a destacar. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos, inciso 3º, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionados autorizados em lei. O projeto de lei 60, no seu artigo 2º, anula a seguinte dotação: fonte 123, transferência de convênios vinculados à saúde. Não há previsão legal para se utilizar como fonte de recurso transferências de convênios pelo simples fato de que sua finalidade é específica e vinculada, independentemente se o convênio já está formalizado ou não, se há recursos financeiros depositados ou não. Não cabe a nós, legisladores originários, criarmos hipóteses não previstas em lei de ordem contábil e financeira. A dotação mencionada no artigo 2º do projeto de lei 60 traz ainda maior vinculação e comprometimento, pois tem a finalidade específica para a construção, ampliação e ou reforma de prédios públicos para o CAPES. Se aprovado o projeto número 60, será certo o desequilíbrio financeiro no futuro próximo, pois está lançando mão de um recurso inexistente, comprometendo sim as atividades e obrigações do Poder Executivo. Se o município possui recurso financeiro bastante para as dotações que precisam ser suplementadas, então não há razão para aplicar a transposição, devendo ser utilizado o pedido de abertura de crédito adicional suplementar, lançando mão do excesso de arrecadação ou o superávit financeiro, conforme o caso. Por fim, ressalto que a fonte de convênio não corresponde a recurso disponível, pois o mesmo está vinculado aos termos do convênio, implicando em desvio de finalidade, se assim for utilizado, chegando às vias de infringir a lei de responsabilidade fiscal. Por derradeiro, a fonte 155, transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde, não conta com valor original, portanto não seria a hipótese de transposição, mas sim a de abertura de crédito especial. São com esses argumentos que voto pela rejeição do projeto. Conclusão: o parecer da Comissão Justiça, Legislação, Justiça e Redação, por sua maioria vencida a vice-presidente, vereadora Geni Gomes Aragão, é no sentido de que o projeto de lei número 60 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 10 de julho, Fábio Cury, presidente, Geni Gomes Aragão, vice-presidente, voto vencido, Júlio Carlos de Souza, secretário. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 60/2017. Com a palavra a vereadora Gica Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu gostaria de chamar aqui, reportar-me ao artigo 52 do regimento interno desta casa. Vou transcrevê-lo e lê-lo aqui. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da qual eu faço parte como vice-presidente, manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto ao aspecto gramatical, quando solicitado o seu parecer. Então, eu não posso fugir à regra, não posso fugir ao artigo que me pede, quando eu examinar qualquer conteúdo de projeto de lei, eu não preste atenção na Constituição, na legalidade e na juridicidade. Então, são 3 elementos basilares de fazer qualquer projeto de lei
sobrepor a todas as falhas que porventura ele possa ter. Então eu gostaria também de chamar a atenção que nós não estamos entrando aqui no mérito do benefício pela mudança orçamentária. Eu não estou entrando no mérito da finalidade, do porquê estar se fazendo essa mudança orçamentária. Está se discutindo a fonte vinculada de onde está tirando, e não é legal. Eu estou aqui, gostaria de tecer uma orientação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, exarado na consulta 932-467, da lavra do relator conselheiro Vanderlei Ávila, de 19/11/2014. Vou lê-la, por favor. A anulação parcial ou total de anulação orçamentária, utilização de fonte de convênios distintas, impossibilidade, vinculação a objeto de aplicação originária dos recursos. Há um comentário. A impossibilidade de abertura de créditos adicionais cujos recursos disponíveis seja anulação de dotações, de acordo com o inciso 3º do artigo 43 da Lei 4.320/64, utilizando redução e acréscimos entre fontes de convênios distintas em razão da vinculação a objeto de aplicação originária de recursos. A anulação de uma dotação de crédito orçamentário a ser custeada por uma fonte de recursos de determinado convênio, como é o caso. Esse recurso está direcionado à CAPES. É um recurso de convênio. É um recurso elaborado para... Não é uma fonte disponível, nem originária, de recursos disponíveis. Esse recurso é para obra, construção, edificação e prédios do CAPES. Não pode ser levado para a farmácia, para a policlínica. É para obra, edificação e prédios do CAPES. Está na cara que é um recurso vinculado, cuja previsão do recebimento financeiro foi frustrada parcial ou integralmente, para suplementação de outra dotação, atrelada a uma fonte de convênio não prevista no orçamento ou com previsão insuficiente, como a mensagem diz que é insuficiente, não será possível, visto estar configurada a destinação específica para a sua aplicação. Eu gostaria, senhor presidente, de que o projeto 61 e 64 versam sobre a mesma matéria. Então, eu gostaria que essa minha palavra não fosse repetida nos outros projetos, porque nós vamos ficar aqui delongando o tempo e não há necessidade, porque são transposições, todas elas vinculadas ao Fundo Nacional, o 64, de Assistência Social, e o outro da Saúde, o 61. Então, eu gostaria que fosse, para evitar, né, será que pode ser feito isso? Tá bom? Que fosse, na hora de ser discutido, parecer, e também o projeto fosse considerado essas minhas palavras em relação aos projetos 61 e 64, tendo em vista tratarem da mesma matéria e da mesma transposição e realocação. Continua em discussão o projeto do parecer, em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Pela ordem. Com a palavra, vereador Fábio Cury. Dispensando as cumprimentações já aos nossos colegas, também, vereadora, me sinto confortável em dizer que sou cumpridor do regimento interno desta casa também, visto a cumprir, né, principalmente pelos princípios da legalidade, boa-fé e todos os que norteiam os agentes públicos e políticos. Concordo em partes
com Vossa Excelência, mas digo que essa matéria é uma matéria muito complicada de ter um conceito expresso em lei. Ela é muito complicada, as suas definições, os conceitos de transferência, transposição, remanejamento. É uma linha muito tênue e que cada vereador precisa cada vez mais se aprofundar nessa matéria, participar de cursos sobre essa matéria, procurar mesmo estudar essa parte contábil, que ela é bem complicada. Tanto que nós estamos aqui discutindo até parecer. Também trouxe, nobre vereadora, um parecer até do mesmo relator que Vossa Excelência mencionou, Vanderlei Ávila, junto com Sebastião Elvecchio, presidente Adriene Andrade, dizendo, numa de suas consultas, numa de seus processos, esse o que eu tenho em mãos é o processo número 862749, da sessão de 25/6/2014, que trata sobre a mesma matéria. E na sua conclusão, em face ao exposto, concluo pela impossibilidade de a lei orçamentária anual autorizar ou estabelecer percentual para o remanejamento, a transposição ou transferência de recursos orçamentários. No entanto, a possibilidade de a lei de diretrizes orçamentárias autorizar, em caráter excepcional, a utilização desses instrumentos de realocação orçamentária. Peço atenção também aos nobres vereadores que há cerca de um mês atrás nós aprovamos uma matéria no mesmo objeto, que tratava de um convênio vinculado, hipotético, como nós sabemos, da construção de um terminal rodoviário. E nós, vereadores, sabemos da importância que é para o Poder Executivo ter a sua preocupação em dispor cada vez mais orçamento, dotação, recurso para a área da saúde. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, aprovando uma matéria que com certeza será revertida para o bem social na área da saúde, vai contemplar hospital, pagamento de hospital. Isso eu estou falando já de forma genérica, assim como a nobre vereadora Geni Gomes abordou. No próximo projeto de lei eu também vou me furtar a repetir a mesma palavra. E o que mais importante nesse projeto é o endividamento, é a questão do desequilíbrio fiscal, como bem apontou a vereadora. E eu tenho, pela segurança do Poder Executivo, que não vai haver endividamento nem desequilíbrio fiscal. Por isso eu voto pela aprovação do parecer e pela aprovação do projeto de lei. Com a palavra, vereadora Geni Gomes. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, concordo com o vereador Fábio que nós aprovamos. E acho, utilizando um parecer favorável, no caso do terminal. Eu até fico triste por ter aprovado, porque eu acho que, aprovar tudo bem. Excepcionalidade, ele acabou de usar. Excepcionalidade é uma só. Agora, o que está acontecendo, nós temos 3 projetos. 3. 61, 60, 61 e 64. Todos eles remanejando o que não pode ser remanejado. Todos eles transpondo o que não pode ser transposto. Então, eu acho que num caráter excepcional como era o asfalto, agora eu vou justificar por que eu aprovei. Porque o asfalto, a verba iria voltar. Com certeza, não é, vereador? Era uma verba de 2015. Então não ia, e tinha envolvendo a merenda escolar. Era um projeto que ia direcionar para a infraestrutura e para a merenda escolar. Então eu não poderia brecar isso. Então eu fiquei até a noite, eu e o doutor João aqui, tentando descobrir uma brecha para aprovar o projeto. E aprovamos sim, com toda a consciência, em favor da excepcionalidade a que se referiu o vereador Fábio.
Agora, não pode tornar-se cotidiano transposições que não podem ser feitas porque estão vinculadas a fontes que não podem ser transferidas, nem transpostas e nem realocadas. Então, não posso ser conivente com isso. Eu peço desculpas, essa é a minha posição, não quero que ninguém assuma a minha posição. Mas estudei muito e sei que estou no caminho certo. Agora sei que eu sou uma voz na multidão, sozinha, mas não faz mal. Eu vou ficar aqui e vou alertar e vou continuar a falar e vamos ver um dia se vai valer a pena ou não. Só o futuro dirá o que vai acontecer. Mas eu só queria falar mais uma coisinha que é muito importante. Dotações vinculadas que não podem ser anuladas parcial ou totalmente, elas se tornam, prestem atenção, isso é muito, inutilizadas e inutilizáveis. Porque você está tirando de uma dotação vinculada, vou falar em termos mais práticos, você está tirando e realocando para outro lugar. Quando você precisar de reforçar essa dotação, aí você vai usar o crédito suplementar. O que vai acontecer? Ela está inutilizada e inutilizável. Você não vai poder nem mais suplementá-la. Então, é uma coisa muito complexa, como disse o vereador. É difícil para quem não tem esse entendimento orçamentário, contábil orçamentário, difícil de entender. Mas é um alerta. Estou aqui apenas, não quero fazer oposição, não quero trancar nada. Eu estou aqui apenas como um fiscal da lei que eu sou. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Fábio Cury. Também para encerrar minha participação, eu discordo da vereadora Geni Gomes Aragão no quesito que ela fala de excepcionalidade. Mais uma vez eu volto a reforçar em plenário que a lei ela não é expressa. A lei ela não está vedando o prefeito a tomar essa atitude que foi tomada no projeto de lei. No meu relatório aqui, no meu parecer, eu também apresento doutrina, também apresento pareceres do tribunal. Então é uma matéria que merece até ser mais aprofundada pelo governo federal, pelos órgãos competentes, para dar subsídio aos municípios tomarem de forma mais concreta a sua gestão orçamentária. Também quero dizer que o que a nobre vereadora Geni Gomes Aragão mencionou sobre o congelamento da dotação orçamentária, da não utilização dela a posterior, se trata apenas para o exercício financeiro desse ano. Né? Porque senão, esclarecer, senão parece que a dotação orçamentária fica os 4 anos sem que a gente possa, né, se ela estiver constando no próximo exercício financeiro, ela poderá ser utilizada de forma legal. Desculpe, vereador, mas eu queria só dar um alerta, porque a administração municipal ainda tem mais 6 meses. Mas só para alertar mais que não... 6 meses com esse orçamento. Realmente, é para esse ano. Mas nós temos mais 6 meses de gastos públicos. Seria grave se fossem 3 anos e 6 meses. Então, mais 6 meses, você sabe que se um orçamento for mexido, realmente nós temos que ter uma previsibilidade orçamentária para mais 6 meses do ano de 2017. Foi com esse intuito que eu estou chamando a atenção. E acima de tudo, vereadora, o planejamento para esses 6 meses. E é nesse sentido, nobre vereadora, por estar participando lado a lado do Poder Executivo, observando o encaminhamento do nosso secretário de Administração, do nosso secretário de Finanças, eu percebo, confio e voto junto com o governo, acreditando nesse planejamento, nessa transposição, principalmente quando me é colocado que não haverá endividamento nem desequilíbrio fiscal. Bom, antes de colocar em votação, eu quero parabenizar a vereadora Geni Aragão
e o vereador Fábio Cury pela fidalguia neste debate a respeito desse parecer. Não há dúvida que essa Câmara mudou. Então passamos à votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Os vereadores que aprovam o parecer da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas a respeito do projeto de lei número 60/2017. O projeto de lei número 60 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a transposição de recursos e dotações do orçamento de 2017 no valor de R$ 281 mil. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 9/6/2017 e distribuído a essa comissão em 12/6/2017. Justificativa. O referido projeto de lei visa o alinhamento dos recursos orçados com a realidade fática, uma vez que na gestão passada o valor orçado estaria em desacordo com as necessidades atuais da Secretaria de Saúde, não fazendo jus às ações de depreender pelo Executivo. Em momento oportuno foi juntado ao presente projeto o ofício 453, esclarecendo questões outrora aventadas por essa legislativa quanto à forma e matéria-alvo do mesmo, constando abordado no parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em sua maioria, aquela comissão posicionou-se favorável. E, em segundo, a análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, seguimos o mesmo entendimento, ultrapassadas as questões ora levantadas. Conclusão, por todo exposto, o parecer dessa comissão é no sentido de que o projeto de lei 60 de 2017 poderá ser aprovado. Caxambu, 10 de julho, Jean Carlos, presidente, Renato Brandão, secretário, Vinícius Emetério, vice-presidente. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 60/2017. Se nenhum vereador deseja usar a palavra, passamos então à votação do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Os vereadores que aprovam o parecer da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, aprovado por maioria, com voto contrário da vereadora Geni Aragão. Única discussão do projeto de lei número 60/2017. Se nenhum vereador deseja usar a palavra, passamos então à única votação do projeto de lei número 60/2017. Os vereadores que aprovam o projeto de lei da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por maioria, com o voto contrário da vereadora Geni Gomes. Passamos agora ao projeto de lei número 61/2017, encaminhado através da mensagem número 46. Presidente, pela ordem, Com a palavra, vereador que Geni eu Gomes. estava aqui, a outra também da Comissão de Justiça e Redação, também eu gostaria de manifestar contrário, tá? Desculpa, tá? Ok. Então, por favor, que conste na ata que o parecer, que o voto da vereadora Geni Gomes a respeito do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi contrário, portanto foi aprovado por maioria. E o voto, repito que o voto da vereadora Geni Gomes sobre o parecer da Comissão de Finanças também foi contrário, sendo aprovado, portanto, por maioria. Passamos então agora ao projeto de lei número 61/2017, encaminhado através da mensagem número 46/2017, que autoriza a transposição de recursos entre dotações orçamentárias no orçamento de 2017. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a essa egrégia Câmara o anexo projeto de lei que autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017. O valor total da transposição para a qual requeremos autorização é de R$ 201.243.000, a ser efetivada mediante anulações parciais de algumas dotações do Poder Executivo contidas no artigo 2º do anexo projeto de lei,
sem que haja qualquer comprometimento das atividades e obrigações do Poder Executivo Municipal. Ressaltamos a importância da aprovação do presente projeto de lei, haja vista estar relacionada à execução de convênios já firmados pelo município, cujo objeto é a pavimentação de vias públicas com as contrapartidas financeiras devidamente provisionadas pelo Executivo Municipal. Com esses esclarecimentos, subscrevo com a certeza que os senhores edis saberão reconhecer a necessidade e a urgência de sua aprovação. Caxambu, 8 de junho, Diogo Cury, Prefeito Municipal. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do pedido de acatamento do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente Mário Luiz Alves, os vereadores que subscrevem, totalizando a maioria absoluta do membro desta casa, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja colocado em regime de urgência o anexo o projeto de lei número 61, que autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das sessões em 10 de julho, assinada por todos os vereadores. Os vereadores que aprovam o pedido de acatamento para de requerimento de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 61/2017. Relatório. Projeto de lei 61 de 2017, iniciativa do Poder Executivo, autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017 no valor de R$ 1.243.000. O projeto foi protocolizado na secretaria desta Casa em 9/6 e distribuído a essa comissão em 12/6. Há pedido de urgência. Fundamentação. Voto do presidente da comissão e relator, vereador Fábio Cury Auegem, e do secretário, vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira. A Constituição de 88 se refere a essas duas técnicas no caput, no artigo 167, a primeira no inciso 5º, a segunda no inciso 6º. O manejo orçamentário constitui-se na reprogramação ou reavaliação das metas, das prioridades das ações mediante a realocação de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, de uma unidade orçamentária para outra. As realocações orçamentárias são possibilidades de alterações orçamentárias trazidas pela Constituição da República de 98 e se justificam pela repriorização de gastos no âmbito da administração pública. A efetivação de realocações dessa natureza depende de prévia autorização legislativa, mas não necessariamente de lei específica. E, por fim, as transferências alteram as categorias econômicas de despesas dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho. As realocações orçamentárias surgem de repriorizações de ações governamentais e dependem de prévia autorização em lei específica, tendo em vista o princípio da exclusividade orçamentária. Não acrescem valores ao total da despesa autorizada e, portanto, alteram as dotações apenas em seu aspecto qualitativo, representando estornos de verbas. Dessa forma, votamos no sentido de que o projeto de lei número 61 poderá ser aprovado, uma vez que mostra constitucional, legal e atende ao interesse público. Voto da vice-presidente da comissão, vereadora Geni Gomes Aragão. Inicialmente, identifico o equívoco na dotação, ampliação, reforma e ou construção de obras públicas, sendo que no orçamento consta como sendo ampliação, reforma e ou construção do terminal rodoviário. Procedendo a um comparativo, observa-se que as anulações para transposição praticamente estão esgotando os saldos orçamentários para eventuais e futuras despesas nas respectivas áreas, o que poderá comprometer obrigações do Poder Executivo e levar a desequilíbrio financeiro, como passa demonstrado. Programa: Secretaria Municipal de Administração, Construção e ou Reforma de Edificações Públicas. Valor original: R$ 643.050. Anulação: R$ 503.000. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Reforma e ou Construção de Obras Públicas. Valor original R$ 300.000, anulação R$ 200.000. Também para ampliação reformas na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, de R$ 1 milhão, valor original, anulação R$ 540.000. Assim como ocorreu no projeto de lei 60, aqui mais uma vez o Poder Executivo lança mão da anulação de dotação orçamentária oriunda de convênios, o que não é autorizado por lei. Recursos de convênio não podem ser desviados para outras despesas. Nesse sentido, é a orientação do TC-EMG exarada na consulta 932477, da lavra do relator conselheiro Vanderlei Ávila.
Mais uma vez, ressaltamos mesmo que um convênio não se concretize, as dotações orçamentárias a ele vinculadas não podem ser transpostas para outras despesas, uma vez que não existe a receita financeira. Se assim o fizer, as dotações relativas ao convênio ficarão inutilizadas e inutilizáveis. Com argumentos acima expostos, opino no sentido que o projeto de lei 61 deverá ser rejeitado. Conclusão: o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, por sua maioria vencida a vice-presidente da comissão, vereadora Geni Gomes Aragão, é no sentido que o projeto de lei número 61 poderá ser aprovado. Sala das comissões: Fábio Cury Aoeste, presidente; Geni Gomes Aragão, vice-presidente; Júlio Carlos de Souza, secretário. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 61. Peço que conste em ata, como manifestação da vereadora Geni Aragão e do vereador Fábio Cury, a mesma fala de ambos os vereadores, proferida no projeto de lei número 60. Obrigado, presidente. Se nenhum outro vereador deseja usar a palavra, passamos então à votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 61/2017. Os vereadores que aprovam o parecer da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Rejeitado o parecer pela vereadora. Aprovado o parecer. Foi rejeitado o parecer apenas pela vereadora Geni Aragão, portanto, aprovado por maioria. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. O projeto de lei número 61 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017 no valor de R$ 1.243.000. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 9/6/2017 e distribuído a essa comissão em 12/6/2017. Há requerimento de urgência. Justificativo: o referido projeto de lei visa o alinhamento dos recursos orçados com a realidade fática, uma vez que na gestão passada o valor orçado estaria em desacordo com as necessidades atuais para fazer jus às ações a depreender quanto à pavimentação de vias públicas, com as contrapartidas devidamente provisionadas pelo Poder Executivo. Diante dos entendimentos quanto à matéria, alvo do referido projeto de lei, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação abordou entendimentos que elucidaram as questões outroras aventadas. Em sua maioria, aquela comissão posicionou-se favorável à aprovação. E, segundo a análise dessa Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, seguimos no mesmo entendimento. Conclusão: por todo exposto, o parecer dessa comissão é no sentido que o projeto de lei 61 poderá ser aprovado. Sala das comissões, em 10 de julho, presidente Jean Carlos, Renato Salles Brandão, vice-presidente, Vinícius Emetério, secretário. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 61/2017. Se nenhum vereador deseja se manifestar, passamos então à votação do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 61. O parecer é aprovado por maioria, com voto contrário da vereadora Geni Aragão. Única discussão do projeto de lei número 61/2017. Se um vereador deseja se manifestar, passamos então à única votação do projeto de lei número 61/2017. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 61/2017 permaneçam como estão. O projeto é aprovado por maioria, com voto contrário da vereadora Geni Gomes. Passamos agora
ao último projeto dessa noite, projeto de lei número 64/2017, encaminhado através da mensagem 48/2017, que autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da mensagem. Senhor presidente e senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a essa egrégia Câmara o anexo projeto de lei municipal que autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017. O valor total das transposições para as quais requeremos autorização é de R$ 21 mil, a ser efetivado mediante anulações parciais de dotações consignadas no artigo 2º do anexo projeto de lei, sem qualquer comprometimento das atividades e obrigações do Poder Executivo Municipal. A votação do presente projeto é de suma importância, haja visto ser necessário atender os grupos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, proteção social básica, através de compra de materiais de consumo, os quais serão realizados para melhor atender a demanda das atividades do mesmo. Com estes esclarecimentos, subscrevo com a certeza que os senhores edis saberão reconhecer a necessidade e a urgência de sua aprovação. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do pedido de acatamento do requerimento de urgência. Excelentíssimo, digníssimo presidente Mário Luiz Alves, vereadores que subscreve, totalizando a maioria absoluta dos membros dessa casa, requer a Vossa Excelência que o termo de regimentais seja colocado em regime de urgência, projeto de lei número 64 de 2017, que autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das sessões em 10 de julho, assinado por todos os vereadores. Em votação, o pedido de requerimento de urgência. Guardar um segundo. Os vereadores que apoiam o requerimento de urgência permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Fábio Cury que faça leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 64/2017. O projeto de lei número 64 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017 no valor de R$ 21 mil. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 28/6 e distribuído a essas comissões em 3/7, a pedido de urgência. Fundamentação. Voto dos ilustres vereadores, presidente e secretário, vereadores Fábio Cury e Júlio Carlos de Souza Nogueira. A presente iniciativa tem a mesma característica dos projetos de leis número 61 e 60, onde foi demonstrado por parecer destes vereadores a sua constitucionalidade e legalidade. A iniciativa encontra respaldo no inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, não resultando em qualquer alteração do orçamento. O manejo orçamentário constitui na reprogramação ou reavaliação das prioridades das ações mediante a realocação de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro e de uma unidade orçamentária para outra. As realocações orçamentárias surgem de repriorizações das ações governamentais e dependem da prévia autorização em lei específica, tendo em vista o princípio da exclusividade orçamentária. Dessa forma, votamos pela aprovação do projeto de lei. Voto da vereadora Geni Gomes Aragão, vice-presidente da comissão. O projeto pretende promover a transferência de R$ 21 mil entre várias dotações do orçamento de 2017, todas vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social e à subunidade de coordenação dos programas de assistência social. Como fonte para a transposição está sendo proposta a munição de saldos de outras 7 dotações, todas da coordenação dos programas de assistência social, porém de atividades deficientes. Utiliza-se transposição quando não há reforço de dotação orçamentária, razão pela qual não se caracteriza o crédito suplementar, havendo tão somente a realocação da dotação orçamentária de uma unidade para outra. No presente caso, o prefeito informa em sua mensagem apenas que o acréscimo de valor é necessário para atender os gastos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, através da compra de materiais para consumo de suas atividades. As duas fontes, 129 e 229, são recursos vinculados do governo federal. Nos chama a atenção que tal acréscimo seja respaldado pela anulação de dotação alterada de outras fontes, como a fonte 100. Afinal, em se mantendo a fonte 129, na dotação que está recebendo reforço, o princípio subentende-se que estará havendo a previsão de um aumento no valor de repasse do FINASSE.
e, nesta hipótese, não haveria necessidade de realocação de saldos, mas sim a abertura de um crédito suplementar baseado no excesso de arrecadação na fonte 129. No presente caso, o que se trata é apenas de um mero reforço de dotação, e neste caso seria crédito suplementar e não transposição. Coerente a posicionamentos anteriores a respeito da mesma matéria, voto pela não aprovação do projeto de lei 64. Conclusão: pelo exposto a essa comissão por sua maioria vencida a ilustre vice-presidente vereadora Geni Gomes Aragão, opinamos no sentido de que o projeto de lei poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 10 de julho, Fábio Cury, presidente, Geni Gomes Aragão, vice-presidente, Júlio Carlos de Souza Nogueira, vice-presidente. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 64/2017. Da mesma forma do projeto anterior, eu peço que conste em ata a fala da vereadora Geni Aragão e do vereador Fábio Cury, pronunciada no projeto de lei número 60, para constar igualmente nesse projeto de lei número 64. Algum outro vereador deseja se manifestar? Se não, passamos então à votação do parecer da Comissão de Legislação e Justiça do projeto de lei número 64/2017. Os vereadores que aprovam o parecer na forma que foi apresentado, permaneçam como estão. O parecer é aprovado por maioria, com voto contrário da vereadora Geni Aragão. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei número 64/2017. O projeto de lei 64, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017 no valor de R$21 mil. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 28 de 6 de 2017 e distribuído a essa comissão em 3 de 7 de 2017. Justificativo. O referido projeto de lei visa o alinhamento dos recursos orçados com a realidade fática para fazer jus às ações para atender os grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, proteção social básica, através da compra de materiais de consumo, os quais serão utilizados para melhor atender a demanda das atividades do mesmo. Conforme abordado nas considerações tecidas no parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, esta comissão segue o mesmo entendimento ali informado, posicionando-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei, ultrapassado as demais questões. Conclusão: por todo o exposto, o parecer dessa comissão é no sentido que o projeto de lei poderá ser aprovado. Sala das Comissões, em 10 de julho, Jean Carlos, presidente, Renato Salles Brandão, secretário, Vinícius Emetério, vice-presidente. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 64/2017. Se nenhum vereador deseja se manifestar, passamos então à votação do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 64/2017. Os vereadores que aprovam o parecer da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. O parecer é aprovado por maioria, com o voto contrário da vereadora Geni Aragão. Única discussão do projeto de lei número 64/2017. Nenhum vereador deseja se manifestar. Passamos então à única votação do projeto de lei número 64/2017. Os vereadores que aprovam o projeto de lei da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. O projeto de lei é aprovado por maioria, com o voto contrário da vereadora Geni Aragão. Agradeço aos vereadores pela maneira como se portaram nessas votações, uma pauta extensa, e tudo foi feito para que o Poder Executivo possa trabalhar. Passamos à tribuna livre. Não temos inscritos. Passamos ao pequeno grande expediente. Com a palavra, vereador Jean Carlos da Silva. Senhor presidente, novos colegas, público presente, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, hoje só para deixar aqui, hoje tive a tarde com o prefeito, secretária de obras, o Carlão, e fizemos uma visita aqui no bairro Talismã,
E para constar a buraqueira que está lá, e estão destinando já para essa semana, no máximo tardar na outra semana, o pessoal para fazer o tapa-buraco lá e dar uma limpeza no nosso bairro. Só para ficar aqui registrado só essa fala. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Geni Gomes Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, agora eu venho com uma notícia alvissareira. Eu gostaria de convidar a todos presentes, a mesa diretora, nobres colegas, público presente, internautas, que no próximo dia 14 e 15, na sexta e no sábado, estaremos no Calçadão, realizando o nosso 4º Festival de Música. Nós gostaríamos de comunicar que temos inscrições vindas da cidade de Rio Branco, capital do Acre, Fortaleza, capital do Ceará, Goiânia, capital de Goiás, e também de uma cidade, Vitória da Conquista, na Bahia, fora as inscrições de São Paulo e Belo Horizonte. Hoje pela manhã até falei que eu estava meio atolada, porque todos estão muito interessados em chegar e apresentar suas músicas inéditas, e eu gostaria de registrar aqui, com muita satisfação e apreço, a boa vontade e a colaboração de todos os hoteleiros que nos prestaram, todos os 44 músicos que estarão no Calçadão cantando na sexta e no sábado, dia 14 e 15, respectivamente, conseguiram hospedagem gratuita com café da manhã. Então, isso é uma notícia muito boa. Eu queria agradecer a todos os hotéis. Não vou citá-los agora, mas lá na hora, porque estou com medo de incorrer e deixar esquecer algum. Então, mas muito obrigada. E eu fui muito bem aceita. Gostaria de agradecer também, Renato, ao Convention, que foi através da Simone, que foi uma batalhadora para conseguir também a hospedagem. E aqui o meu convite e o agradecimento. Amaro, você está aí, muito obrigada. Amaro foi muito gentil, hoje ainda pediu mais uma acomodação para o Diogo e para o Amaro e para outros hoteleiros. E isso nos deixa muito feliz, que é o nosso turismo. Gostaria também de comunicar que o Gustavo, nosso secretário de turismo, será um dos jurados. E ele ficou muito feliz com o convite que nós fizemos aí. Então, e mais uma coisinha. Fiquei sabendo ontem na igreja, no culto da noite, pelo irmão do atleta Binho, que hoje ele começa a correr. Então, estava até quem entrou no Face e viu o carro que ele conseguiu, né, alugar. Você ficou sabendo, Vinícius? Ele... será que não é não? Não, parece que eles conseguiram um carro para ele... né? Não sei como ele conseguiu, mas ele bem que tirou uma foto lá com um carro azul. Não é aquele grande, não, é um outro. É aquela limousine. Então, vamos torcer, quem sabe ele vai trazer essa medalha tão cobiçada e que ele merece. Muito obrigada, boa noite. Vereadora, esse compositor aí de Vitória da Conquista não é Roberto Carlos, não, né? Então vamos passar, porque salvo engano o Roberto Carlos é de Vitória da Conquista. Olha, eu gostaria de completar que o primeiro lugar, Zé Alexandre, que tirou o primeiro lugar no festival anterior, o terceiro, ele agora está fazendo uma turnê junto com o Ney Mato Grosso e ele não canta mais em festival. Então, os nossos jurados escolheram a música certa. E ele está numa carreira brilhante, gravando CDs. Então, a nossa cidade cedia esse festival com muita alegria e satisfação e divulga todos os compositores novos que estão no mercado da música. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Francisco de Souza Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, a minha fala dessa noite é em relação àquele
menino Pedro Henrique, que está esperando a cirurgia cardíaca. Eu acho que estamos no caminho certo, né? Acho que agora já está se alinhando. Aproveitando, o vice-prefeito está aqui, o Amaro também, a Bernadette também já tomou as providências. E pelo que eu fiquei sabendo, só falta a Érica amanhã pela manhã, uma ligação da Érica amanhã, adequar o restante da papelada. Então eu peço ao vice-prefeito se posso dar uma lembrada na Érica amanhã pela manhã, só para dar uma cutucada lá em Belo Horizonte, que eu acho que agora estamos no caminho certo. Muito obrigado, professor. Com a palavra, vereador Renato Salles Brandão. Presidente, novos colegas, público presente, internautas, vice-prefeito, Luiz Henrique. Minha fala vai ser rápida. Eu só queria falar que hoje nós estamos aprovando 3 projetos aqui de suma importância para a continuidade da nossa saúde municipal. E isso é muito importante para essa casa, a gente fazer parte desse processo. Apesar de pareceres divergentes, mas hoje nós encontramos a mesma tese, pareceres contrários, favoráveis tanto a um quanto a outro. Então, só queria mandar também um recado ao Executivo, que da mesma forma que a gente está facilitando o desenvolvimento de Caxambu, ele também faça a mesma responsabilidade da Câmara Municipal, que a gente seja sempre uma via de 2 mãos. Essa é a minha fala e boa noite a todos. Com a palavra, vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira. Senhor presidente, membros da mesa diretora, senhores vereadores, público presente, ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, gostaria de parabenizar a vereadora Gica pelo festival que muito vai abrilhantar para a nossa cidade, vem abrilhantando. Festival de grandes artistas que revela grandes músicos. Eu, como profissional da área, sou suspeito para falar, e gostaria de convidar todos que participassem desse festival, que é um festival que vale a pena e de fortes emoções. Como o senhor presidente disse do Roberto Carlos, tem que citar uma frase, né? Festival de fortes emoções. E agradecer também a todos que tiveram presente no evento que teve em prol da paz de Caxambu, que aconteceu no final de semana passado, no Hotel Palace, com produtos de roupa de cama, meias e banho, que uma parte da verba arrecadada desses produtos foi estipulado e repassado para a paz de Caxambu. E da mesma forma, convido a todos que no dia 6 de agosto, a partir das 12 horas da tarde, no Salão de Eventos do CRAC, vai ter a deliciosa feijoada em prol da PAI de Caxambu. Quem não adquiriu o bilhete, adquira. É uma feijoada deliciosa, vale a pena, e a gente vai estar ajudando a PAI da nossa cidade. Essas são minhas palavras. Obrigado. Com a palavra, vereador Vinícius Emetelli. Presidente, mesa diretora, nobres colegas, público presente, internautas que nos acompanham. Primeiro eu queria parabenizar que nesse final de semana teve um evento no Caxambu Velho, a primeira gincana da Turma do Bem, onde tiveram 2 equipes, a EJC, que o nobre colega aqui conhece os integrantes, e a equipe Cativar, lá do Caxambu Velho Vila Verde. Ficou movimentado nosso bairro. No domingo teve uma ação cívica, onde vários prestadores de serviço estiveram lá. Queria agradecer a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária. Veio a fanfarra da Polícia Militar de Pouso Alegre. E os prestadores de serviço que fizeram corte de cabelo, manicure, tiraram do RG. Agradecer na pessoa do nosso 12º, Sr. Zé Maria, que deu uma palhinha lá pra gente com o coral. Meus parabéns, foi muito bonito. Muito obrigado pela presença. Agradecer também os da casa aqui, os nobres colegas. Eu não sei se eu deixei de ver alguém, mas o senhor presidente esteve presente, o Fábio Cury, o nosso prefeito esteve lá. Não sei se mais alguém do executivo teve, mas se não teve, terão outras oportunidades de prestigiar esse evento. E minha segunda fala, como a nobre colega Gica já deu início, hoje, aqui no Brasil será amanhã, mas às 21h30 dos Estados Unidos, 00:30,
da madrugada de terça-feira, o BIM começa a correr lá na Califórnia. Só quem participou dessa empreita até agora sabe o que ele passou e que ainda está passando. Ele vai voltar dessa viagem com a viagem ainda na cabeça. Mas ele está preparado, eu conversei com ele hoje, não está ansioso, não está nervoso, está bem concentrado e focado em trazer um pódio para a gente. Para mim, no meu consentimento, acredito de todos aqui também, ele já é um campeão, porque todo mundo sabe da dificuldade, da humildade do menino, e chegar, fazer o que ele vai fazer não é para qualquer um. E são essas as minhas palavras. Quem puder, em oração, pedir para cada um na sua crença, para ajudar, iluminar literalmente o caminho do BIM. E para quem quiser acompanhar e não tem o meu contato, posso disponibilizar na rede social hoje. Tem um link, não são imagens. Acredito que vai ser um GPS, o número dele é 87. Vocês vão entrar no link, colocar o número 87 para poder acompanhar a trajetória dele na corrida. Aí eu disponibilizo hoje. Para quem eu tenho no grupo do WhatsApp, eu disponibilizo. E para quem não tem, está me ouvindo, entra na internet, na rede social, que eu disponibilizo também para poder acompanhar e torcer junto. Ok? Obrigado, são essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Alessandro Bento Forte. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, hoje queria parabenizar a vereadora Gica pelo evento aí, que está salvando a nossa cultura, porque a gente, com a cultura na legislação passada, estava fraca. E hoje a gente está vendo que está funcionando. O Gustavo no poder do turismo, a gente tem que falar a verdade. A cidade está cheia, está vendo sempre eventos na cidade. Quero dar meus parabéns para ele. E também, senhor presidente, aproveitar que o nosso vice-prefeito está presente aí. Queria que amanhã, se ele fizesse o favor de chamar o Edson para a gente sentar com o prefeito assinar o projeto, que está tudo pronto para a gente encaminhar, que é da verba do portal do bairro do Bosque e do passeio da Dom Ximenes, no valor de 50 mil, que é só para a gente enviar para essa verba vir para a conta da prefeitura e nós executar esse trabalho bonito em Caxambu e fazer uma linda inauguração lá, que essa verba é do Evair Nogueira, PMDB. Então, eu peço a gentileza, senhor Luiz Henrique, para amanhã, se a gente poder assentar, agradecer também o empenho do engenheiro Clóvis, que teve o empenho dele, e também do nosso amigo Ricardo Cacá, também que empenhou sobre o portal. Então, muito obrigado, essa é a minha fala, presidente, e um grande abraço, presidente, que você sempre está me surpreendendo, mas nós vamos chegar no eixo ainda, presidente. Tem umas coisinhas, uns detalhinhos que nós temos que pôr em pauta ainda. Obrigado. Acabamos de ouvir o subprefeito da subprefeitura do Bosque. Senhor presidente, eu vou ser eleito vice-prefeito lá, que eu faço parte dessa emenda também, tá? Eu sou vice-prefeito do Bosque agora. Tá bom. Então, com a palavra, o vereador Fábio Cury. Rapidamente, parabenizar a vereadora Geni Gomes Aragão pelo que a gente já sabe que será um excelente festival de música, que vai abrilhantar mais uma vez o nosso calendário turístico. E por que não, presidente, solicitar desta casa uma moção de congratulações aos meninos caxambuenses que realizaram a edição da Ghana Convention em nosso município, também preenchendo um calendário turístico. Ok. Eu gostaria, primeiramente, de ratificar as palavras do vereador Vinícius Semetetti, parabenizando a comunidade do bairro do Caxambu Velho, que através da Turma do Bem e da Polícia Militar realizou um belíssimo evento social que contou ainda com o apoio do CRAS, Serviço de Convivência, com apresentação de coral e circo, com a participação da Polícia Civil, que levou sua equipe para emissão de documentos, com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiro, bem como a Milênio, curso de informática, corte de cabelo, manicure, massagem,
sendo que nessa oportunidade foi realizada uma belíssima gincana, acho que foi até encabeçado pelo vereador Vinícius Cemitério, pela Tubem, e agradecer a participação da Corporação Musical da Polícia Militar de Minas Gerais, lotada em Pouso Alegre, que contou com a regência do Tenente Rosenthal. Eu acredito que são iniciativas desse quilate que reforçam a nossa certeza que unidos somos mais fortes e que, indubitavelmente, Caxambu tem jeito. Eu quero dizer a todos, os vereadores, bem como aos que estão presentes, às pessoas que estão presentes, e os que nos acompanham pela internet, que amanhã, terça-feira, dia 11, realizaremos a terceira reunião extraordinária do exercício de 2017, às 16 horas, para deliberar sobre diversos projetos de leis. Gostaria de poder contar com a presença de todos. Informo ainda que a nossa próxima audiência pública, conforme já está agendada há mais de um mês, será realizada no dia 12, quarta-feira, às 18 horas, com a finalidade de debater a prestação de contas de saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Da mesma forma, eu gostaria de contar com a presença dos senhores e senhoras que estão aqui presentes, bem como daqueles que nos acompanham pela internet, principalmente aqueles que fazem crítica à saúde, que venham aqui na próxima audiência pública para manifestar publicamente. Informo ainda que a partir do dia 16 de julho até o dia 31 de julho, os vereadores estarão em recesso parlamentar. A nossa próxima reunião ordinária será realizada segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017, às 18 horas. Peço a todos que fiquem de pé para que saudemos o pavilhão nacional. A audiência está encerrada.